Olá, eu sou o professor João Marcos de Camille Gil e tenho uma proposta, né, para todos nós, né, para vocês e para mim, uma proposta desafiadora, instigante, que talvez nos faça chegar a ter um raciocínio um pouco mais surpreendente, né? E talvez nos faça também pessoas um pouco mais perspicazes, um pouquinho mais, nada de muito mais, mas um pouquinho mais, né? A nossa ideia, por meio desse projeto literário que começaremos agora, é um projeto literário? É um projeto literário. É um projeto de percurso literário. É um projeto de andamento literário por meio da interpretação de textos. Tentaremos, nós todos juntos, entender como se constrói a literatura brasileira, historicamente, a partir dos textos que representem esta história, a partir dos textos que sejam representativos de alguma época, de algum período, de algum tipo de pensamento, de algum tipo de ideia que predominava na sociedade brasileira da época, alguma coisa assim. Mas sempre tendo como foco fundamental o texto, o texto. Especialmente, não vai ser toda hora, né? Mas especialmente textos mais criativos, mais inteligentes, mais interessantes, mais instigantes, né? Que nos façam pensar, usar um pouco a nossa inteligência, né? A nossa capacidade de diferenciar um bom texto de um mau texto, de um texto mais ou menos e assim por diante. Essa é a proposta. Portanto, eu creio, pelo menos, que seja uma proposta desafiadora, porque isso é que é relevante, né? Haver um desafio, haver uma lança que nos cutuque pelas costas, ou um martelo que, de alguma forma, esteja quase nos ferindo de frente, certo? O estar entre uma criação e um simples texto, tá bom? Claro que veremos, durante esse percurso, né, textos que não são maravilhosos, textos que não são geniais, textos que nem sempre representam uma literatura de extrema qualidade, mas na antologia que eu preparei, nós teremos textos representativos do que era criativo em cada época, tá bom? Mas sempre, repito, a partir dos textos. E já os convido para estabelecermos algumas referências fundamentais, tá bom? Venham comigo para a lousa aqui, por gentileza. Temos aqui umas perguntinhas, né? Bem simples e, ao mesmo tempo, muito complicadas. Primeira coisa, o que é isso? Literatura. O que é isso? Alguns dirão que literatura, pela origem da palavra, né, que vem de litera, que é letra, né, em latim, e literatura consiste-se, né, ou se constitui de manifestações escritas. É mesmo, será? Né? E os poemas homéricos, a Ilíada, a Odisseia, que atravessaram anos e anos e anos e anos e anos e dezenas de anos e centúrias de anos sem haver forma escrita, né? Os textos homéricos ganharam forma escrita muito depois
e, na verdade, existiam sob a forma de textos orais, certo? Então, não é só texto escrito. João, então, o que é esse negócio de literatura? Vamos ver. Ó. Alguns dirão que literatura é uma arte, né, que encanta apenas as donzelas e os moços, e enfim, né? E não é nada disso também. Alguns dirão que literatura é a arte da palavra. Esse conceito é um pouquinho melhor do que os outros. Porque assim como outras artes lidam com outros materiais, a literatura lida com a palavra. Literatura, de alguma forma, é o uso criativo e especial da palavra. O material da literatura são as palavras. Talvez essa seja mais interessante. Essa pergunta aqui, ó, moçada. João, mas já definiu o objeto? Não. O objeto vai se definindo, né? E talvez não cheguemos a uma definição. Definir significa chegar ao fim, né? E é bobagem tentar pensar em uma definição para o objeto literário. Besteira isso. Vamos ver a outra pergunta aqui, ó. Para quê? Para quê? Qual o objetivo, né? Qual é o fundamento final, ou coisa parecida? Aqui, ó. Para que serve literatura? Talvez para nada, né? Eu até já vou dar uma dica para vocês. Eu, João Marcos, acho que literatura é um grande, enorme inutensílio. Vivemos numa época em que as coisas têm valor, né? Tudo tem algum valor, tudo tem um preço, tudo tem uma referência de preço, de mercado e não sei o quê. E literatura serve para quê? Para alguém ganhar dinheiro com isso? Talvez não. Muito possivelmente não. Aí você há de me falar assim, o professor João Marcos, mas tem gente que enriquece com literatura. E eu pergunto para vocês, quantos? Quem? Serão pouquíssimos exemplos, pouquíssimos. Literatura não serve para enriquecer ninguém, a princípio. Talvez um editor ou outro, um autor ou outro. Portanto, a ideia fundamental não é vinculada a algum exercício que vincule o produzir ao seu resultado financeiro. Não é, né? Eu não sei muito bem para que serve, não. Talvez sirva, mais uma dica do que eu penso, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, né? Talvez sirva para que obtenhamos na vida um pouquinho mais de discernimento, né? Um pouquinho mais de referência, conhecendo outros mundos por meio das palavras. Não só de ficção científica, claro que não, outros mundos, outras realidades, outras vidas, outras vivências, outras referências, enfim. Outras referências, outros modos de ver. Talvez sirva para isso. Para que nos eduquemos no sentido de que o nosso discernimento seja um pouco mais apurado, um pouco mais fundamentado, né? Para que entendamos um pouco a vida, um pouco o que fazemos na vida e assim por diante. Essa aqui é uma pergunta dificílima. Para quem? Não sei. Talvez para quem ler, né? Vou dar um exemplo particular meu, né? Eu via muito meu pai lendo. Meu pai não tinha acabado nem o primário, o ginásio, sei lá como é que chamava na época direito, mas era uma pessoa pouco estudada, né? Não teve a chance que eu tive, que ele inclusive ajudou a proporcionar,
né? Uma pessoa que não tinha muito acesso à escola, enfim, né? E eu sempre o via lendo. Pai, para que é isso? Eu disse, não sei, mas para alguma coisa serve. Pai, para que é isso? Não sei, mas para alguma coisa serve. E assim vai, né? Um dia ele falou assim para mim, meu filho, ler não é bom não, bom é ter lido. Eu disse, como? Ler não é bom não, bom é ter lido. E ele falava a mesma coisa para estudar, né? Meu filho, estudar não é bom não. Você há de pensar assim, pô, que pai maluco, né, que desincentiva o filho a estudar, não sei o quê. Ele falava assim, meu filho, estudar não é bom não, bom é ter estudado. Depois eu entendi um pouquinho do que ele estava querendo dizer, né? Uma pessoa que já com seus 40 anos na época começou a ler muito, né, e até em outras línguas, etc., devia saber o que estava fazendo, né? E devia, pelo menos, estar buscando algum objetivo naquilo que fazia, certo? Então, para quem serve literatura, não sei exatamente, né? Nem sempre se produz um livro para um público específico, muitas vezes se produz um livro para um público específico, existe muito o mercado editorial, né, por meio, né, na função de meio disso tudo. Alguns escritores, né, se consagram com bobagens, outros são brilhantes e nunca conseguem publicar, e assim por diante. Tudo bem? Eu proponho para o nosso começo, né, um texto bem simplesinho, que talvez alguns de vocês já conheçam, né, chamado Neologismo, que é do início do século XX, gente. Início do século XX. Uhum. João, é um texto literário? A pergunta está feita para você também. Vamos lá. Neologismo. Manuel Bandeira. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a tenura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Te adoro, Teodora. Te adoro, Teodora. Te adoro, Teodora. Ô João, você está insistindo nesse último verso por quê? Porque ele é sonoro, né? Musical, melódico. Uhum. Vamos lá ver um pouquinho, ó. Neologismo é uma palavra nova, né? Uma palavra nova, uma criação vocabular, um vocábulo que se cria e que não existe ainda. Portanto, o título, nem todo poema tem título, hein, gente? Nem todo poema tem título. O título já dá uma indicação da leitura. Quando houver título, né? Costuma ser assim pelo menos, quando houver título, o título costuma ser uma indicação da linha interpretativa que temos que ter. Alguns autores põem um título, né, em seus textos exatamente para propor o contrário, né? A pessoa lê o título, pensa que o título é uma indicação do rumo da leitura, mas não é. Aí volta-se ao título, né? É uma forma de fazer que o leitor dê de si o desespero. Exatamente como dizia, né, o Carlos Drummond de Andrade, que um dos papéis fundamentais da literatura é fazer que o leitor tenha algum desespero, mesmo que momentâneo, né? Então, mas aqui, esse aqui tem um título bem arrumadinho, bem de acordo com a proposta. Legal? Neologismo é criação vocabular, palavra inventada, palavra nova e tal.
Vamos ver, ó. Beijo pouco, falo menos ainda. Mas, ó, você conhece, né? Mas é um conectivo adversativo, uma conjunção oponente. Olha lá, ó, beijo pouco, falo menos ainda que beijo, mas, como se fosse uma compensação, né? Mas invento palavras. Ou seja, aqui tem uma saída, né? Vocês não acham? Aqui tem uma saída. Eu faço isso de menos, faço outra coisa de menos ainda, muito menos, mas invento palavras. Como se inventar palavras compensasse o beijar pouco e o falar ainda menos. Mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Olha só, a ternura, gente, olha, que traduzem, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Vamos devagarinho aí, ó. Inventei. Ele vai dar um exemplo de tudo o que foi dito antes. Inventei, por exemplo, ó, o neologismo aqui, ó, que vai aparecer agora. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. João, esse verbo não existe em português. Passou a existir por meio de um processo de criação de palavras novas chamado neologismo. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Intransitivo. João, o que ele quis dizer com isso? Gente, transitivos são verbos cujo sentido transita para um objetivo qualquer. E ele chamou o verbo inventado de intransitivo, ou seja, esse amor não carece de complemento, é um amor único, é um amor singular, é um amor particular, só de si para si. Olha lá, ó. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. 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 O professor João Sem insistiu nesse negócio aqui de... É porque é sonoro, é musical, é melódico. E eis uma prova de que na linguagem literária, especialmente, não só, mas especialmente na linguagem poética, aquela que configura os textos classicamente chamados de poemas, a musicalidade, a melodia, o som que está dentro das palavras serve como característica fundamental. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. E assim vai. João, então você já está acrescentando às minhas informações a musicalidade dos textos poéticos e dos textos literários, de modo geral? Sim, sim, sim. Há textos em prosa que são extremamente musicais. Vou dar um exemplo de alguma coisa que a gente vai ver lá na frente, lá no futuro. Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. É música pura, é musicalidade pura. Depois que você começa a acostumar o ouvido com aquele ritmo daquela prosa do Riobaldo Tatarana, no meio das árvores, no meio do mato, no meio de tiroteios e tal, no liso do Sussuarão, atrás de Diadorim, você começa a perceber que aquele texto é um texto especialmente criado para produzir efeitos especiais. Isso caracteriza a função poética da linguagem, que vai nos ajudar a entender o que é literatura. Tá bom? Vamos adotar daqui para frente uma perspectiva um pouco ainda mais, viu? Literária. Vamos compreender como se dão
os movimentos da literatura, o suceder-se das épocas literárias, ou seja, o que for, como chamem, né, por meio de textos literários, assim como fizemos agora, tá? Com esse pequeno textinho do Manuel Bandeira. Ô João, mas um texto como esse eu também faço. Isso é uma bobagem. Você então faça o seu, porque esse aqui já está pronto, né? Eu vou contar uma historinha para vocês, bem rapidinha, para vocês, meus amigos. Isso aconteceu comigo, falando sério. Eu já sou uma pessoa mais vivida um pouco, né? Eu estava paquerando uma moça, né, do meu lado, assim, chamava-se Josiane. Josiane, muito bonita, e ela nunca tinha me dado bola nenhuma, né? E eu achei que era o momento de fazer alguma investidinha, né? Isso na sala de aula. Na sala de aula, eu fazia 3º ano colegial na época, né? Aí o professor de literatura estava falando um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Que você já ouviu, já conhece, ou já deve ter ouvido, não sei, né? Que fala assim, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Jamais me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aí o Joãozinho aqui virou para Josiane, cochichando, e falou assim, poema assim eu também faço. E esse meu professor, que depois virou um grande amigo, né, chamado Antônio Feitosa, ele não enxergava bem não, mas tinha um ouvido, rapaz. Ele falou assim, você aí, como é que é o seu nome? Como é o seu nome? Eu? Como você se chama? João Marcos. João Marcos de Camille Gil? Você tem de hoje até o fim do ano para fazer um poema que preste. Estou tentando até hoje. Então, se você achou isso aqui muito simples, se é um poema que você consegue fazer, não adianta querer fazer esse, porque esse já está pronto. Esse já foi feito. Tá legal? Daqui a pouquinho a gente continua na sequência com outras conversas sobre literatura e seguindo em frente com o nosso projeto literário.